Fala galera do canal, é isso? Por quê? Quem não me conhece ainda, professor Tancredo, e hoje vamos abordar um assunto muito interessante que é os números racionais. Vamos falar hoje sobre divisão por zero. Divisão por zero? É isso? Por quê? Como surge então a discussão desse divisão por zero? É possível ou não é possível calcular a divisão de um número por zero? Bom, esse assunto é abordado quando está falando dos números racionais. E quando você pergunta para os seus alunos se eles sabem o que são números racionais, fica aquele silêncio, né? Ninguém fala nada. E o que a gente faz como professor para ajudar o nosso aluno? A definição de um número racional. E a definição de um número racional é essa, ó. Todo número que pode ser representado, ou seja, pode ser escrito na forma A sobre B, onde A e B pertencem a Z e B diferente de zero. Quando você faz essa definição, os alunos ficam com aquele olhar que você percebe logo, né? O que eles estão pensando? Bom, o professor deve estar falando em que língua, né? Que língua é essa que esse professor está dialogando com a gente? Na forma A sobre B, com A e B pertencente a Z e B diferente de zero, é óbvio que se eu faço essa abordagem no sexto ano, eu apenas faço uma substituição desse Z por N, que é o conjunto dos números naturais, porque no sexto ano não faz sentido falar em Z, que é o conjunto dos números inteiros. E aí, galera, alguns alunos já percebem quando eu falo na forma A sobre B, alguns alunos percebem e falam, professor, na forma de fração? Na forma de fração. Então, na verdade, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração, na forma A sobre B. Mas existe uma regra. Esse A e esse B tem que pertencer ao conjunto Z. Mas quem é o conjunto Z? O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ó, Z é igual, eu tenho infinito para o negativo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e também infinito para o positivo. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. E através desses números, que são os números inteiros, eu posso formar números dessa forma, da forma A sobre B, que são os números racionais. E aí, galera, uma coisa muito importante da gente perceber é a importância de que A e B têm que pertencer a Z. Porque, por exemplo, se eu represento o número 2 sobre raiz de 3, 2 sobre raiz de 3 está na forma de fração. Só que raiz de 3 é um número irracional. E se raiz de 3 é um número irracional, quando eu divido 2 pela raiz de 3, continua sendo um número irracional. Ou seja, esse número aqui que eu acabei de escrever não é um número racional. Só que o raiz de 3 não satisfaz a condição de ter que ser um número inteiro. Então, para ser um número racional, não basta apenas escrever na forma de fração. Além de escrever na forma de fração, A e B precisa ser números inteiros. Aí eu pergunto, João, me dá um exemplo, por favor, de um número inteiro para colocar no lugar de A. Aí, João, 3, professor. Joana, por favor, me dá um exemplo de um número inteiro para colocar no lugar de B. 5, professor. E eu escrevi 3 quintos, que é um número racional. Geralmente, os alunos gostam muito de dar valores positivos. E aí você tem que estimular a eles também dar exemplos de números negativos. Aí eu pergunto, Vitor, por favor, um número para me colocar no lugar do A, só que agora eu quero um número negativo. E o Vitor fala menos 4, professor. Ah, muito bem, Vitor. E você, ô Carlos, eu quero também agora um exemplo, só que de um positivo. Ah, professor, 7. Então eu tenho menos 4 sobre 7. Gente, pensa, é uma divisão. Se eu divido menos 4 por 7, o 4 é negativo, o 7 é positivo. Nós sabemos que na divisão, menos com mais é menos, ou seja, essa fração vai ser negativa. E esse menos 4 sétimo eu vou representar assim, ó, menos 4 sobre 7. Esse menos fica na direção do traço de fração. Por que, professor, que o menos fica na direção do traço de fração? Porque A
minha fração, ela também gosta de ficar bem representada, de ficar bonita. E fica muito melhor, ela é vaidosa, ela gosta de ficar bem escrita. Então, esse menos, se for negativo, fica na direção do traço de fração. E eu peço ao Carlos. Carlos, novamente, me dá um exemplo agora, só que de um número negativo para o lugar de A, por favor. Ele, menos 5, professor. E agora, João Vitor, um outro negativo para o lugar de B? A pessoa, menos 9. Opa, eu tenho um número negativo dividido por outro número negativo. Na divisão menos com menos, mais. Então, eu vou ter aqui uma fração positiva, 5 sobre 9. Então, galera, reparem que para esse número ser um número racional, eu preciso que tanto A quanto B pertença a Z. Uma coisa importante aqui é que qualquer número inteiro também é um número racional. Como assim, professor? Vamos imaginar aqui o número natural, que também é inteiro, 2. Bom, eu posso representar esse 2 como sendo, por exemplo, 10 sobre 5, porque 10 sobre 5 é a mesma coisa que 2, ou seja, eu consigo representar o 2 na forma A sobre B. É como se o A fosse o 10 e o B o 5. Então, um número natural também pode ser representado na forma de fração. Então, ele também é um número racional, assim como qualquer um outro número inteiro. E aí, quando eu ando um pouquinho mais nessa definição, vem dizendo assim, ó, e B diferente de zero. Como assim B diferente de zero? Por que o B não pode ser zero? Alguém, por favor, pode me explicar por que o B não pode ser zero? E aí, geralmente, o aluno fica naquela dúvida e não consegue dar uma justificativa de por que o B não pode ser zero. E eu faço a seguinte pergunta. Galera, eu quero que vocês me digam agora qual é o resultado da divisão 5 dividido por zero. Acreditem, os resultados que eu recebo, geralmente os mais comuns são 0, 1 e 5. Pode surgir outros? Podem, mas os mais comuns são 0, 1 e 5. E aí eu falo, galera, infelizmente eu vou ter que fazer uma pergunta mais fácil, porque todos vocês erraram. E como vocês erraram, eu vou fazer uma pergunta mais fácil para que a gente possa conseguir entender essa pergunta que para vocês foi difícil. A minha pergunta agora é: quanto é 20 dividido por 4? E todo mundo abre aquele sorriso, né? É 5, professor. Ah, então 20 dividido por 4 é 5. Agora eu quero uma justificativa. Por que vocês estão me afirmando que 20 por 4 é 5? E todos respondem, pois 5 vezes 4 é igual a 20. Ou seja, então vocês estão utilizando o inverso, né, da divisão, que é a multiplicação, para me provar que 20 por 4 é igual a 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20, ou seja, operação inversa. Ah, muito bem. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa justificativa de vocês para provar que vocês erraram essa conta. Bom, se 5 dividido por zero fosse zero, 0 vezes zero teria que ser igual a 5. 0 vezes 0 é igual a 5? Não, é zero. Bom, se o resultado fosse 1, 1 vezes zero deveria ser igual a 5. 1 vezes zero é igual a 5? Não, é zero. Bom, se o resultado fosse 5, 5 vezes zero tinha que ser igual a 5. 5 vezes zero é igual a 5? Também não, dá zero. Ou seja, existe algum número que eu multiplique por zero e seja 5? Não, não existe, porque sempre vai ser zero. Ou seja, não existe divisão por zero. O símbolo na matemática do não existe, galera, é esse símbolo aqui, ó, o contrário com traço, não existe. Se eu coloco ele assim, ó, sem o traço, esse aqui é o existe. Então, não existe divisão por zero. Isso é extremamente importante que o aluno tenha muito bem definido isso. Não existe divisão por zero. Mas, professor, quando que eu vou utilizar isso? Por que o senhor está me afirmando que é muito importante eu saber que não existe divisão por zero? Eu tenho aqui um exemplo de duas frações algébricas, que eu tenho aqui, 2 dividido por x menos 3. Por que fração algébrica, professor? Porque eu tenho variável no denominador, por isso que eu estou chamando de fração algébrica. Geralmente, esse tipo de fração vem aqui na frente escrito assim, sendo x diferente de 3. E os alunos veem isso escrito e não faz o menor sentido. Professor, por que o x tem que ser diferente de 3? Por que esse x não pode ser 3?
Fácil, né? Se eu olhar aqui no meu denominador, se eu substituir o x por 3, vai ficar 3 menos 3. E nós acabamos de ver que 3 menos 3 vai dar zero e não existe divisão por zero. Ou seja, a condição de existência para que essa fração algébrica exista, o meu x tem que ser diferente de 3. Bom, essa outra aqui, galera, ó, estaria assim, ó, sendo x diferente de mais ou menos 2. Agora, atenção, quando eu digo mais ou menos 2, não é porque eu estou pertinho do 2. Quando eu digo mais ou menos 2, porque tem que ser diferente do 2 positivo e também tem que ser diferente do 2 negativo. Mas por quê, professor? Porque se eu olhar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. E 4 menos 4 dá zero. Não existe divisão por zero. Se eu coloco menos 2 elevado ao quadrado também é 4, porque apesar da base ser negativa, o expoente é par. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, e 4 menos 4 é igual a zero. Não existe divisão por zero. Ou seja, se eu faço a condição de existência da minha primeira, que estou chamando de CE, condição de existência, eu teria que pegar que o meu denominador x menos 3 tem que ser diferente de zero, pelo fato de não existir divisão por zero. Ou seja, x tem que ser diferente de 3. Isso é uma inequação, galera. E se eu pegar o segundo e fazer a condição de existência dessa fração algébrica, seria x ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser x ao quadrado, né? Tem que ser diferente, passei para o outro lado do 4, que 4. Equação, né? Inequação do segundo grau. Ou resolver como tivesse sido uma equação do segundo grau. X tem que ser diferente de mais ou menos quem? A raiz de 4. Ou seja, x tem que ser diferente de mais ou menos 2. E aí eu chego que a condição de existência para que essa fração algébrica existe é que o x não pode ser 2 e nem menos 2. E aí, galera, uma dica aí para quem está no nono ano ou no primeiro ano do ensino médio. Essa noção de que não existe divisão por zero vai ser fundamental para que vocês saibam determinar o domínio de uma função. Então, quando estudarem função, lembrem disso, não existe divisão por zero. Isso vai facilitar para você determinar aí o domínio de uma função. Ok, galera? Então, galera, é isso. Por quê? Um grande abraço, até a próxima.